E aí, beleza? Dando sequência à nossa aula sobre acentuação gráfica, regras gerais. Acentuação gráfica, regras gerais. Beleza? Tranquilo? Nós conversávamos na aula passada sobre o fato de que as paroxítonas, os vocábulos paroxítonos sejam a maioria na língua portuguesa. E os proparoxítonos são a minoria. Eu até coloquei aqui em torno de 75% e aqui entre 3% e 5% da língua portuguesa. Falei também na aula passada, falei também que está aqui no YouTube mesmo aí na aula passada, aí no meu canal, beleza? Eu falei que as regras são pensadas para que a minoria tenha acento gráfico, a minoria. Então, poxa, se são a minoria, quais são os proparoxítonos acentuados graficamente? Todos são acentuados graficamente. Beleza ou não? Eu falei também que os vocábulos, em sua maioria, são paroxítonos. E os paroxítonos, em sua maioria, têm essa terminação. Então, quais são os paroxítonos acentuados graficamente? Esses ou os outros? Claro que são os outros, né? Eu vou colocar aqui, os outros. Pronto. Esses aí não são. Na outra aula, eu escrevi direitinho, né? Acentuam-se graficamente os que não possuem essas terminações. E quais são os oxítonos? Esses. Ou seja, a regra dos oxítonos e a regra dos paroxítonos é baseada, ou são baseadas, né, na mesma lógica. Uma é o inverso da outra, como eu falava. Se a palavra é terminada em A e é oxítona, tem acento gráfico. Mas se é terminada em A e é paroxítona, não tem. Ou seja, isso aqui é o sim para os oxítonos. Esse aqui é o não para os paroxítonos. É isso. E vamos terminar, então, esse papo de acentuação gráfica, regras gerais. Falou? Agora, eu disse para você que essas regras começaram a ser pensadas lá no começo do século XX, lembra? Pois é. E os caras classificaram as palavras, contaram as palavras lá no dedão, né? No dicionário, verificando quantas eram oxítonas, quantas eram paroxítonas. Só aí é que eles se depararam com um problema. É que eles não contaram os verbos. Ou melhor, contaram cada verbo como sendo uma palavra só. Não contaram as flexões. E aí, eles perceberam a quantidade enorme, de palavras, de verbos, paroxítonos terminados em falaram, andaram, cantaram. É uma quantidade enorme de palavras, de flexões, de formas verbais, paroxítonas terminadas em como, por exemplo, falaram. Olha, falaram. Falaram, cantaram, andaram, nadaram. Puxa, de acordo com a regra que eu acabei de colocar, aqui eu teria que ter acento gráfico, poxa. É paroxítona terminada em é paroxítona terminada em mas não tem esse acento gráfico não, tá? Não tem não. E por que não tem? Porque resolveu-se então acrescentar mais uma terminação aqui nessa lista, Você não acentua graficamente os paroxítonos terminados em Para quê? Justamente para evitar que uma lista enorme de verbos tivesse acento gráfico. Para evitar que todos esses verbos tivessem acento gráfico. Então, qual é a regra agora definitiva dos paroxítonos? Você não acentua graficamente paroxítonos terminados em AOS, EOS, OOS, MOES ou Aí o aluno deve estar pensando assim, mas puxa vida, se o paroxítono terminado em não é acentuado graficamente, eu vou ter que colocar o do lado de cá também. Pode até colocar, mas não precisa. Não há oxítonos terminados em AM, porque quando a palavra é oxítona,
deixa de ser AM e passa a ser AOTIL. É o caso, por exemplo, de falarão. Qual que é a sílaba tônica? Rão. Olha que interessante. Essas regras todas servem principalmente para diferenciar o paroxítono do oxítono. Claro, e o acento gráfico é fundamental para isso. Nesse caso, o acento é desnecessário. O acento gráfico indicativo de tonicidade. Porque não vai confundir. Esse tio, tudo bem que ele está na sílaba tônica, mas ele indica predominantemente a nasalidade. É nasal. E olha que interessante, as pronúncias são muito parecidas entre o verbo no passado e o verbo no futuro. Tanto é verdade que muita gente se confunde na hora de escrever, né? Entre o falaram e o falarão. O falaram e o falarão. Mas olha que interessante, como as grafias já são diferentes, esse acento gráfico ficou desnecessário. Então, se é desnecessário, não coloca. E aí nessa... Opa, borrei tudo o negócio aqui, ó. E aí, nessa lista aí, você acrescenta o am, para não ter que acentuar graficamente esses verbos, paroxítonos terminados em am. Fechou? E é o que acontece com falaram, falarão, andaram, andarão, e por aí vai. E por aí vai. Então você não precisa colocar o am aqui, porque não haverá oxítono terminado em am. Não haverá oxítono terminado em am. Quando é oxítono, é ão, aotil. E como eu já disse, as pronúncias são parecidas mesmo, ó. Fá dos dois lados, lá dos dois lados, rão dos dois lados. A diferença principal aqui é a posição da sílaba tônica, né? É a posição da sílaba tônica. Fechou? Agora, escute só. A regra dos monossílabos tônicos é baseada, evidentemente, na regra dos oxítonos. E quais são os monossílabos tônicos acentuados graficamente? Os terminados em A ou AS, os terminados em A ou AS, E ou S, O ou OS, em ou ENS não. A regra dos monossílabos tônicos é quase igual dos oxítonos, mas não é igual. Não é igual. Então, esses aqui sim são acentuados graficamente. Acentuam-se graficamente. Acentuam-se graficamente. Os que possuem essas terminações. Os que possuem essas terminações. Fechou. Então, beleza. Regra geral é essa. Certo? E aí, na próxima aula, nós já vamos para as regras específicas. Proparoxítonos acentuados graficamente. Todos paroxítonos. Os que não têm essas terminações. A, O, AS, E, O, S, O, OS, EN, ou ENS ou AM. AM. Os oxítonos, esses aí. Os terminados em A, O, AS, E, O, S, O, OS, EN ou ENS. Beleza? E os monossílabos tônicos, esses. Os terminados em A, O, AS, E, O, OS, O, E, O, S, O, OS. Aí o aluno fica perguntando, mas por que não colocaram o EN ou ENS aqui? E o TEM? Aquilo é outra história, tá? Aquilo lá é regra especial. Mas tá bom. Se você quiser parar o vídeo por aqui, pode parar. Eu só vou explicar para os curiosos por que o EN e o ENS não entram aqui. Fechou? Só vou dar uma explicadinha disso aí para quem é curioso. Olha só. Apagar tudo aqui e vou explicar esse negócio para quem tem curiosidade. De saber por que no caso do EN e do ENS, isso não entra na regra dos monossílabos. Na regra dos monossílabos. Olha só. Se eu tenho monossílabos, palavras que só têm uma sílaba, os monossílabos podem ser átonos, quando essa única sílaba é fraca, ou tônicos, se essa única sílaba for tônica. Certo? Se o monossílabo é terminado em A, é o caso de da, preposição mais artigo, a mulher da farmácia,
ou se é o caso de dar, do verbo dar. Nesse caso, o monossílabo tônico terminado em A tem acento gráfico para diferenciá-lo do dar átono, da forma átona. A preposição de é só uma preposição fraca, átona, não tem acento gráfico. Mas se for o verbo que ele dê uma notícia, aí tem. Claro. Perfeito. Do, preposição mais artigo, não tem não. Agora é a mulher do armazém. Preposição mais artigo. Mas se é dó, no sentido de pena, aí tem. E por favor, dó é um substantivo masculino, tá? É o dó que eu tenho muito dó. É masculino. Fechou? Agora, me ajude. Se eu tiver o em, preposição, não tem nenhuma palavra em que seja tônica. O em sempre vai ser átono. Não tem como confundir. Ué, ele é átono. Não tem nem jeito de confundir. Agora, o bem, se for substantivo, ou se for advérbio, o bem da humanidade, vamos colocá-lo como substantivo, é tônico com certeza. Não existe nenhuma possibilidade de o bem ser átono. Não tem como ele ser átono. Ele vai ser tônico com certeza. É por isso que no caso dos monossílabos tônicos, você só acentua graficamente os terminados em A, E ou O, ou no plural, né? A ou As, E ou S, O ou Os. Certo? Se bem que aqui no caso do verbo não é plural, mas você entendeu. A ou As, E ou S, O ou Os, e o terminado em não, nem ens. Por que não? Porque quando for terminado em en ou ens, não vai ter dúvida. Ou é tônico com certeza, ou é átono com certeza. Fechou? Anotou aí? Próxima aula com regras especiais de acentuação gráfica e eu espero você, criatura. Um abraço!